Bíblia é reconhecida como uma das obras mais impactantes na história da humanidade, e nela encontramos uma rica tapeçaria de personagens e figuras que desempenham papéis cruciais na narrativa religiosa e espiritual. Entre essas figuras, merecem destaque Lúcifer, Diabo e Satanás, que, embora muitas vezes sejam usados de forma intercambiável, têm origens e características distintas dentro do contexto bíblico. Vamos mergulhar mais profundamente em cada uma dessas figuras e entender como elas se encaixam na cosmovisão cristã. Nas páginas da Bíblia, encontramos uma miríade de histórias e personagens que moldaram a compreensão espiritual e moral de gerações ao longo dos séculos. Entre esses personagens destacam-se Lúcifer, Diabo e Satanás, que, embora frequentemente sejam tratados como sinônimos, têm origens e características únicas dentro do contexto bíblico. Lúcifer, cujo nome tem raízes no latim, significa portador de luz ou estrela da manhã. Embora o nome Lúcifer não seja diretamente mencionado na Bíblia como uma referência a um ser caído, uma possível conexão com essa figura pode ser encontrada em Isaías capítulo 14, um trecho que originalmente é uma profecia dirigida ao rei da Babilônia. Contudo, ao longo da história, muitos estudiosos interpretaram simbolicamente essa passagem como uma descrição da queda de Lúcifer. A figura de Lúcifer é amplamente associada à sua rebelião contra Deus e à sua ambição de ser igual a Deus. Essa busca pelo poder e pela posição suprema resultou em sua expulsão do céu, tornando-o um símbolo emblemático do orgulho e da rebelião contra a autoridade divina. Portanto, embora seu nome possa não ser diretamente mencionado na Bíblia como um ser caído, a figura de Lúcifer é frequentemente evocada para representar a queda de um ser celestial, devido à sua busca desenfreada por poder e igualdade com Deus. A palavra diabo tem sua origem no grego diabolos e significa acusador ou caluniador. Na Bíblia, o diabo, frequentemente identificado como Satanás, é uma figura que desempenha o papel de adversário de Deus e da humanidade. Sua caracterização o define como aquele que tenta os seres humanos a cometer pecados e se afastar do caminho de Deus. O diabo é uma figura complexa e multifacetada na Bíblia, com diferentes papéis ao longo das Escrituras. Ele é notavelmente retratado como o tentador de Jesus no deserto, conforme registrado em Mateus, onde procura desviar Jesus do caminho divino por meio de tentações. Além disso, ele atua como o acusador dos fiéis perante Deus, como visto no livro de Jó, onde questiona a integridade de Jó diante de Deus. Essa natureza malévola do diabo é vista como uma influência corruptora no mundo, representando a tentação constante que os seres humanos enfrentam em sua jornada espiritual. O diabo é frequentemente associado a estratégias de engano e corrupção que podem levar as pessoas a cometerem atos pecaminosos. Portanto, compreender o diabo na perspectiva bíblica envolve reconhecer sua dualidade como tentador e acusador, além de entender sua representação como um desafio constante à fé e à moralidade humana. É um lembrete da necessidade de vigilância espiritual e da busca contínua pela retidão diante das influências negativas que podem surgir ao longo da jornada espiritual. A palavra Satanás deriva do hebraico e carrega o significado de o opositor, ou aquele que se opõe. Na Bíblia, Satanás é frequentemente empregado como um título ou papel, em vez de um nome específico. Sua função principal é desempenhar o papel de antagonista ou adversário em diversas narrativas bíblicas. Em passagens notáveis como a tentação de Jesus no deserto, conforme descrito em Mateus, e a oposição à missão de Paulo, mencionada em 1 Tessalonicenses, Satanás é retratado como aquele que se coloca em oposição direta ao plano de Deus e à obra divina na terra. Ele age como uma força contrária aos propósitos de Deus e como uma influência negativa que busca desviar as pessoas do caminho da retidão e da devoção espiritual. A figura de Satanás como o opositor serve como um elemento crucial na narrativa bíblica,
destacando a importância do conflito entre o bem e o mal, a tentação e a resistência espiritual. Essa representação reforça a ideia de que a jornada espiritual muitas vezes envolve enfrentar obstáculos e desafios, e a superação dessas adversidades é fundamental para a busca da piedade e da devoção a Deus. É fundamental destacar que, embora essas figuras, como Lúcifer, o diabo e Satanás, sejam frequentemente ligadas a conceitos de maldade e tentação na Bíblia, a própria Bíblia oferece ensinamentos que apontam para a possibilidade de redenção e mudança através da fé e do arrependimento. Isso significa que, apesar de estarem associadas ao mal, as ações dessas figuras não são necessariamente irreversíveis em sua malignidade. A Bíblia nos mostra que a luta contra essas influências malignas, tanto internas quanto externas, é considerada uma parte essencial do caminho espiritual de cada indivíduo. Ela nos lembra que, através do compromisso com a fé e do arrependimento sincero, é possível encontrar perdão, transformação e uma reconciliação com Deus, independentemente das tentações ou erros passados. Isso enfatiza a ideia de que, mesmo diante do mal, o caminho da redenção e da mudança está sempre aberto para aqueles que buscam a espiritualidade e a retidão. A abordagem da trindade do mal na perspectiva bíblica é um tema que transcende a simplicidade e mergulha em complexidades e profundidades significativas. Este conceito suscita reflexões sobre o livre-arbítrio humano, o papel do mal no mundo e a imperativa necessidade de resistir às tentações espirituais. Primeiramente, a trindade do mal engloba as figuras de Lúcifer, Diabo e Satanás, que, embora distintas em suas características, são frequentemente associadas ao mal e à tentação. Ela destaca o desafio intrínseco que o livre-arbítrio humano enfrenta, onde a escolha entre o bem e o mal é uma jornada espiritual fundamental. O papel do mal no mundo é também uma dimensão crítica dessa perspectiva. A presença dessas figuras malignas serve como um lembrete de que o mal existe e pode influenciar as ações e escolhas das pessoas. Isso levanta questões sobre o sofrimento, a moralidade e a natureza humana. Assim, a trindade do mal na perspectiva bíblica é um lembrete contundente de que a jornada espiritual é uma batalha constante, onde a escolha entre o bem e o mal, a fé e a dúvida e a resistência às tentações desempenham papéis fundamentais na busca da espiritualidade e da devoção a Deus.